Este é o programa Justiça do Trabalho na TV, um programa produzido pela Diretoria de Comunicação do TRT e que traz até você assuntos mais importantes do Judiciário Trabalhista. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Paulo Brescovici, juiz do trabalho da Terceira Vara. Dr. Paulo é representante do TRT de Mato Grosso, junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça, no setor de estatística. Dr. Paulo, automatização, transparência, uniformização contribuem para a melhoria da prestação jurisdicional. Como que a estatística pode contribuir para melhorar essa prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho? Ela pode contribuir para a Justiça do Trabalho e para todos os outros ramos do Poder Judiciário, como de fato o CNJ está implementando políticas nesse sentido. Principalmente porque, com a Emenda Constitucional número 19, o princípio da eficiência foi levado a patamar constitucional. E a estatística é uma ferramenta para que se chegue à eficiência na administração pública e também nos poderes da República. A estatística em si, no tribunal, antes dessa inovação trazida, essa exigência do Conselho Superior e também do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a estatística, como que era feita e qual era o destino dela anteriormente? Dentre os ramos do Poder Judiciário, federal, estadual e do trabalho, a Justiça do Trabalho sempre teve uma tradição em colher dados estatísticos. A partir de agora, o CNJ procura uniformizar todos os dados estatísticos para, então, implementar uma única política para todos os ramos do Poder Judiciário. O que deve ocorrer a partir de agora é uma implementação de forma que esses dados venham incentivar o administrador e traçar estratégias para a execução de políticas administrativas e jurisdicionais. A gente sabe que a Justiça do Trabalho, ela tem uma eficiência muito grande na prestação jurisdicional. Ela consegue apresentar resultados entre o dia que entra o processo e o dia que sai a sentença e até o dia que sai o acórdão definitivo e que o processo é solucionado, muito rápida com relação aos demais ramos, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Comum. Por que a Justiça do Trabalho consegue ser mais célere que as demais? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas o que nós podemos dizer é que a vocação da Justiça do Trabalho é toda ela no sentido de atender o jurisdicionado. E a vocação do magistrado do trabalho também é nesse sentido, de aplicar com toda a eficiência o princípio da maior celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração do processo. Trabalhamos com um crédito que é um crédito superprivilegiado, de natureza alimentar, nas ações trabalhistas típicas, mas também trabalhamos com outros tipos de créditos. E, em decorrência dessa vocação, por consequência, a Justiça do Trabalho ela é mais rápida e mais célere do que as demais. Com a Emenda 45, aumentou bastante as atividades da Justiça do Trabalho. E isso, traduzindo para a nossa realidade aqui de Mato Grosso, aumentou em muito o número de ações após a promulgação desta emenda? Sem dúvida, porque agora nós também julgamos outras ações que envolvem a relação de trabalho. Antigamente ficávamos adstritos àquelas ações que envolviam relação de emprego, típicas, empregado-empregador. Estatisticamente, então, o número de ações e também a variedade dessas ações teve uma alteração. E isso é importante agora fazer uma análise quantitativa e qualitativa desse volume processual para dizer se a Justiça do Trabalho pode, deve e onde deve melhorar na sua atuação, tanto como prestadora de jurisdição,
quanto administradora de recursos públicos. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Estamos conversando hoje com o juiz do trabalho, Paulo Brescovici, e o nosso assunto é estatística. O senhor representa o nosso tribunal junto ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho na questão de estatística. Como que é esta atividade? O CNJ, ele impôs aos tribunais um processo de autoconhecimento. A estatística hoje ela não pode ser analisada no plano dos tribunais como um mero dado numérico. Ela deve ser pensada como uma forma de autoconhecimento das estruturas da Justiça Estadual, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. A partir do momento em que nós conhecermos todas as estruturas que envolvem o Poder Judiciário, nós conseguiremos detectar, então, quais são os reais problemas que os ramos do Poder Judiciário apresentam e, a partir daí, desenvolver ações para solucionar esses mesmos problemas. E mais do que isso, apresentar uma diretriz de como serão os próximos anos da Justiça. Isso é planejar estrategicamente a administração de um tribunal. E qual a efetiva importância disso, tanto para a Justiça do Trabalho, como para o nosso tribunal, quanto para as pessoas que a Justiça atende, o nosso jurisdicionado? A importância é, a partir do momento em que a estatística aponta erros, aponta caminhos, ao se planejar estrategicamente as ações, nós teremos com muito mais rapidez, com muito mais eficiência e com muito mais eficácia soluções para a resolução desses problemas. E isso, no plano administrativo, nós vamos reduzir custos, nós vamos capacitar mais os nossos servidores e o que, em última análise, acontecerá é que o jurisdicionado, aquele que espera o resultado de uma ação, terá, com menos tempo e com maior eficiência, uma decisão para o seu processo. Doutor Paulo, como que é elaborada essa estatística hoje nas varas do trabalho e também no segundo grau? Nós saímos de um sistema manual de coleta de dados e informações atinentes aos processos e hoje, tanto na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, quanto na segunda instância, estamos caminhando para uma informatização da coleta de dados.
dados não só apenas os exigidos pelo CNJ e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para fins estatísticos daqueles órgãos, mas também dados importantes para a administração do nosso tribunal. Então, partindo dessas novas informações, é que se pode avançar no sentido de desenvolver políticas de melhoramentos internos para a administração do tribunal. Doutor Paulo, e qual é o objetivo final? Qual é o ponto ideal? Qual é a contribuição efetiva que esse trabalho estatístico vai trazer na prestação jurisdicional e para ajudar os servidores também a desenvolver melhor o seu trabalho? A primeira grande transformação, Ademar, que nós temos que ter é uma mudança de mentalidade. A estatística, ela não é, ou não era, até há pouco tempo, analisada e confeccionada da forma como precisa ser. Ela ficava num segundo prisma, porque nós somos vocacionados para resolver processos e não para fornecer números para gestão. Só que, a partir dessa nova diretriz constitucional do artigo 37, é exigido da administração um novo perfil. E esse novo perfil só poderá ser cumprido a partir do momento em que nós tivermos dados confiáveis, dados que sirvam à administração, como o número de computadores é suficiente para o número de servidores, se esses servidores são treinados e capacitados para operar aquele equipamento, se nós temos um número de processos condizentes com a estrutura de determinada vara, se todos os equipamentos que são deslocados para aquela unidade são necessários, são úteis, se o uso de recursos da administração é suficiente, é eficaz, enfim, uma somatória de informações que vão levar o administrador a conclusões importantes na hora de gerir o dinheiro público. Isso revela responsabilidade, revela transparência e permite que a sociedade acompanhe a destinação do seu dinheiro. Em última análise, com uma mudança de mentalidade e correção desses dados, nós teremos também uma melhoria na prestação jurisdicional. Processos mais rápidos, processos mais baratos e processos mais eficientes. Muito bem. Nós vamos para mais uma paradinha e voltamos para o último bloco. Olá, hoje a dica é para você, empregador. Vamos falar sobre o assunto demissão. Quais são os procedimentos que deverão ser realizados na hora de demitir um funcionário? O desligamento de um empregado se dará através de uma comunicação formal, onde constará a data do desligamento, o aviso prévio e a data para o acerto de contas. O empregado tem os seguintes direitos garantidos pela consolidação das leis trabalhistas: aviso prévio, saldo de salários, férias integrais, férias proporcionais e multa rescisória. É exigido o exame médico demissional, baixa na carteira de trabalho e previdência social, registro demissional nas fichas de registro do empregado e ainda a homologação da rescisão. Se você estiver com dúvidas, informe-se melhor com uma unidade do Ministério do Trabalho e Emprego existente em sua cidade, ou ainda no sindicato em que sua empresa é vinculada. Nos próximos programas, abordaremos outras questões trabalhistas do seu interesse. Até lá! Estamos de volta com o Dr. Paulo Brescovici, responsável pelo setor de estatística do TRT. Dr. Paulo, o setor de estatística estava na informática, ligado à diretoria de tecnologia da informação do tribunal, e agora, na última reforma administrativa do tribunal, ela passou para a assessoria de planejamento. Qual é a vantagem disso na dinâmica do trabalho da estatística? A estatística deve ser analisada como uma ferramenta para auxiliar o administrador.
E a vinda para o núcleo de planejamento estratégico, a mim me parece muito prudente e muito própria, porque é ali que vão se desenvolver as ações todas para bem administrar a instituição. Nada melhor, então, do que termos os dados, os elementos coletados das unidades de primeira e de segunda instância para basear essas ações do administrador. Então, entendo que o melhor local mesmo para a estatística é auxiliar o planejamento da gestão estratégica. Dr. Paulo, o senhor identifica que existe um comprometimento de magistrados e servidores para com o setor de estatística? A estatística deixou de ser ou de desempenhar um papel secundário perante a administração. Não só desse tribunal, mas perante a administração de qualquer órgão, até mesmo de nossas casas. Se não tivermos um planejamento, evidentemente que não se implementarão ações corretas. E vejo agora que a estatística recebeu e continua recebendo, e creio que receberá cada vez mais, apoio e eficiência por parte daqueles que são responsáveis para nos informar os dados. Evidentemente que na qualidade de coordenador do trabalho de coleta dessas informações, não é possível verificar se todas as informações estão corretas ou não. Porém, é preciso realçar que cada um que faz o boletim estatístico de cada uma das varas, seja de São Félix do Araguaia, seja de Alta Floresta, Sinop, Cáceres, cada um dos diretores, cada um dos magistrados se torna responsável pelos dados apresentados ao tribunal. E este, por sua vez, é responsável perante o CNJ e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho por essas informações. Eventuais distorções nesses números serão de responsabilidade de quem confeccionou esses boletins estatísticos. Daí a importância desses dados que são coletados. Dr. Paulo, eu vou fazer uma última pergunta. Já dá para identificar algum resultado finalístico, um resultado prático dessas mudanças na estatística? Sim, é possível. Hoje, a maior parte das ações desenvolvidas pelas administrações do tribunal são feitas a partir desses dados. São identificados os números que temos no processo de conhecimento, no processo de execução, a tramitação desses processos, e a partir daí o tribunal é capaz de identificar qual vara precisa de um número maior de servidores, qual vara precisa de um número maior de equipamentos, e também auxilia muito no que diz respeito às nossas varas itinerantes, no que pertine à regularidade de deslocamentos do órgão de origem até aquele onde se realizarão as audiências. Então nós podemos dizer que a maior parte das ações desenvolvidas no que diz respeito às varas do trabalho tem como fundamento dados produzidos pelas varas e sistematizados pela administração do tribunal. De forma que, creio, a partir de pouco tempo, todas as ações administrativas do tribunal serão voltadas a partir de dados coletados estatisticamente. Só nos resta agradecer ao Dr. Paulo pelo prazer da entrevista que nos concedeu. E também queremos agradecer a você que nos dá o prazer da sua audiência. Na próxima semana estaremos novamente aqui falando sobre direito do trabalho. Você pode fazer perguntas ou sugestões acessando o nosso site ou pelo endereço eletrônico que está no seu vídeo. Estamos aguardando o seu contato.